Olá, bem-vindo ao nosso cantinho de estudos. Caro acadêmico, acadêmica, o texto a seguir, que eu vou ler para você, é curtinho e ele descreve uma prática do reino de Gana. Presta atenção e reflita sobre as semelhanças com outras civilizações, como por exemplo os incas e os astecas na América, que executavam práticas semelhantes em seus rituais. Quando morreu Gana, ergueu-se uma cabana de madeira para acolher o seu corpo. Ali se colocavam suas vestes, suas armas, os objetos que ele usara para comer e beber, a comida e a sua bebida. Conduziram-se para dentro do túmulo também os criados que tinham servido ao rei. Kizerbo diz que isso era para prevenir, para que não ocorressem envenenamentos. Vedava-se então a porta, né? O povo jogava terra sobre a cabana, tem um avião passando aqui, até que houvesse uma espécie de colina. Então, e ao redor eles cavavam o quê? Um fosso. E ao morto eram oferecidos então sacrifícios humanos e bebidas fermentadas. Você encontra isso na fonte O Fascinante Mundo da História. Gente, talvez apareçam barulhos de helicóptero, avião durante minha gravação, porque eu tô vizinha do Lula. O Lula tá hospedado aqui na Polícia Federal, bem pertinho da minha casa. Eu vi o helicóptero dele chegando. Então, vamos lá. Os reinos Yorubás e o Benin. As regiões de floresta do Baixo Níger, na atual Nigéria, passaram a ser ocupadas possivelmente entre os séculos 6 e 11 pelo grupo étnico Ibo, também denominado Yorubá. Sua estrutura de organização era bastante democrática dos padrões da região. Eles organizavam-se em aldeias, que chegavam a reunir milhares de habitantes. As aldeias eram independentes umas das outras, embora às vezes ligadas pelas devoções a uma mesma divindade e por ancestrais em comum. Ainda não se pode falar propriamente na formação de reinos iorubás, né? Mas antes de confederações de cidades. Para quem acompanha o Caderno de Estudos, tem um mapinha, tá? E agora continuando. As origens dos Ibos estão mergulhadas em relatos mitológicos, de modo que é muito difícil determinar com precisão a sua validade. A cosmologia dos Yorubás é repleta de divindades, chamadas orixás, que possivelmente se referiam aos ancestrais reais, que eram divinizados após a sua morte. O grande antepassado de todos os Ibos é Odudua, que teria dado origem aos 7 reinos Yorubás: Owu, Sabé, Popô, Benin, Ilé, Quetu e Oió. No candomblé brasileiro, ligado diretamente às tradições iorubás, Odudua é cultuado como um orixá feminino, e o que nos remete à herança matrilinear, né, dos povos Ibo. A descendência era reconhecida pela via materna, já que era a única de que se poderia ter completa certeza. Interessante, né? A cidade de Ilé Ifé era reconhecida por todos os iorubás como a fonte de poder e de legitimidade dos soberanos. Para lá eram levados seus restos mortais. O soberano de Ifé, chamado Oni, era considerado o grande sacerdote dos orixás. Mas após a diáspora, que é o nome que foi dado, né, pelos estudiosos para a migração forçada dos africanos para trabalhar como escravos, né, na América, Ifé também manteve a reputação de local sagrado. No século XVI, enquanto outros reinos iorubás ascenderam, Ifé entrou em declínio. A presença de comerciantes na costa atlântica fortaleceu as cidades mais próximas dos lugares em que ancoravam, trazendo em seus navios novas mercadorias que passaram a ser desejadas pelos chefes africanos. Mas mesmo com a ascensão de outros reinos e o empobrecimento econômico, Ifé manteve a importância religiosa. Todos os chefes das várias cidades-estados que teriam sido fundadas por descendentes de Odudua iam até Ifé para terem os seus poderes confirmados pelo Oni. O reino de Oió, legendariamente fundado por
Oranian, e comandado por seu filho Xangô, localizava-se aonde? Ao norte, na confluência entre quê? Na confluência dos rios Níger e Benue. Chegou a ter uma grande proeminência na região. Seus governantes, os alafanques, recebiam seu poder de onde? Dos orixás, que lhes emprestavam o poder de atuação sobre a natureza. Axé. Mas seu poder não era absoluto e estava sujeito a inúmeras formas de controle por parte de um conselho de Estado. Eles eram eleitos pelo conselho e seu reinado parece ter sido limitado, inicialmente a 14 anos. Também dos descendentes de Oranian teria surgido o reino de Benin. Ali, no entanto, o poder estava bem mais centralizado na figura do soberano, Obá, do que em Oió. Ele detinha um poder absoluto, mas era vigiado de perto pelo Conselho de Estado. Como soberano, tinha um monopólio das transações comerciais, o que lhe proporcionava ao reino riqueza suficiente para erguer uma capital que deslumbrou os viajantes que a conheceram. O reino do Benin entrou em contato com os portugueses nos últimos anos do século XV. Quando uma expedição portuguesa chegou à capital do reino e estabeleceu os primeiros contatos com o Obá, que foi favorável aos portugueses, autorizando práticas comerciais. O comércio com os portugueses envolvia, além de escravos, armas, pimentas, vestimentas, marfim e etc. O líder do reino Benin ainda permitiu que missionários cristãos construíssem igrejas no reino e que seus súditos batizassem. No entanto, ele não se converteu ao cristianismo, como fez o rei do Congo, Mani Congo. Um minuto, por favor. Opa, não deu um minuto? Oi, voltei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reino do Congo. Mais ao sul, na margem meridional do baixo rio Congo, existiu um reino que se tornou conhecido não só pela influência que teve sobre os povos da região, mas porque mantiveram estreitos laços com os europeus. Estes, por sua vez, mantiveram uma significativa produção de observações sobre esses povos, que foram utilizados como fontes para a compreensão da estrutura social, econômica e política desses povos. Estes viviam aonde? Às margens do rio Congo. Os membros desse grupo, que seguiam a liderança de Nimi Lukeni, passaram a ser chamados de Muxicongos e ocuparam terras já habitadas por outros povos bantus. Por meio de casamentos e alianças, os recém-chegados se misturavam aos antigos moradores dessas áreas, mas guardavam para si as posições de maior autoridade e poder. Sob a liderança dos Muxicongos, radicados na capital, Banza Congo, se formou uma federação de províncias às quais pertenciam conjuntos de aldeias. Nessas aldeias, continuaram em vigor os poderes tradicionais das famílias, as candas que as haviam fundado. Nas aldeias, um chefe e o seu conselho tratavam de todos os assuntos referentes à vida da comunidade. Já um conjunto delas estava submetido à autoridade de um chefe regional que fazia a ligação delas com quem? Com a capital, de onde o Ntulita, eu não consigo pronunciar, ou Mani Congo, governava todo o reino. O reino do Congo se formou a partir da mistura por meio de... Ele se formou a partir da mistura por meio do quê? De casamentos, de uma elite tradicional com uma elite nova, descendente de estrangeiros que vieram lá do outro lado do rio. Então, o que acontece? O primeiro contato com os portugueses aconteceu por volta de 1483, que encontraram uma cidade hierarquizada, com aglomerados populacionais que funcionavam como capitais regionais e uma capital central, na qual o Mani Congo, como o Oba do Benin, e muitos outros chefes de diversos grupos vivia em construções grandiosas, cercado por mulheres e filhos, conselheiros, escravos, ritos. No reino do Congo viviam agricultores que muitas vezes participavam dos conflitos internos ao reino
e externos. As aldeias lubatas e as cidades banzas pagavam tributos ao Mani Congo, geralmente com que eles produziam, né? Alimentos, tecidos, sal, metais como o cobre, por exemplo. Nos mercados regionais, o que acontecia? Eram trocados produtos de diferentes regiões do reino. A capital do reino, Banza Congo, encontrava-se na confluência de várias rotas comerciais. O Mani Congo controlava o comércio, o trânsito de pessoas, recebia os impostos, exercia a justiça e buscava garantir a harmonia das pessoas do reino. Os limites eram traçados pelo conjunto de aldeias que pagavam tributos ao poder central, devendo o quê? Fidelidade e recebendo proteção tanto dos assuntos desse mundo como dos assuntos do além, pois o Mani Congo era o quê? Responsável também pelas boas relações com os espíritos e os ancestrais. Quando os portugueses entraram em contato com esse reino, eles perceberam o quê? Que seria um bom parceiro comercial. Então eles fizeram o quê? Tratar de manter relações amistosas com ele. Em contrapartida, o Mani Congo e os chefes também perceberam a importância de uma boa relação com os portugueses. Por mais de 3 séculos, os portugueses e congoleses mantiveram relações comerciais, políticas, pautadas em quê? Pautadas pela independência dos dois reinos. Mas os portugueses acabaram por controlar a região, que hoje corresponde ao norte da Angola. No vídeo a seguir, veremos o reino de Monomotapa. Desculpa hoje pelas falhas, mas eu estou um pouco adoentada, os medicamentos me deixam meio atordoada, tá? Mas bons estudos e vamos que vamos, né, gente? Até daqui a pouco.